E hoje, o tema da nossa mensagem é crer, vírgula, difícil tarefa. Eu não quero dizer para vocês, olha, crer é muito difícil. Não, crer não é muito difícil. Nós sabemos que não é, porque nós temos um Deus poderoso. Mas, meus irmãos, os passos que seguem depois de uma profissão de fé é muito difícil. Porque nós lidamos com o sobrenatural e nós queremos misturar isso com o nosso racional, com aquilo que faz sentido para mim e que faz sentido para você. Mas quando Deus opera em nossas vidas, e como Ele operou na vida dos apóstolos, às vezes não faz sentido nenhum, porque Deus sabe o que Ele está fazendo e nós não sabemos. E nós queremos muitas vezes adivinhar o que pode estar acontecendo, amados. E essa é a grande dificuldade do crer, a difícil tarefa de continuar crendo. Há mais ou menos, eu tinha 36 anos, hoje eu tenho 38, né? Eu tinha 36 anos e meu filho estava hospitalizado na UTI do PAP. Eu sou da época do PAP. Meu filho estava lá, ele teve uma catapora, e essa catapora agravou de forma incrível. Meu filho inchou 8 quilos. Meu filho ficou sem ver, totalmente sem ver. Ele inchou tanto que os olhos fecharam. Ele fazia xixi, eu esperava o xixi sair para eu achar, porque ele ficou completamente inchado. E o médico o levou para a UTI, pediu para eu sair da sala da UTI, porque ele era menor, né, 7 anos, e ele pediu para eu sair da sala, e eu obedeci o médico, deixei a minha preciosidade na sala sozinha com a equipe, confiei naquela equipe, e saí, fui lá para fora. Depois ele saiu, e ele olhou nos meus olhos e disse: olha, nós estamos dando para o seu filho doses cavalares, nós não temos muito mais o que fazer. Agora o organismo dele precisa responder ao tratamento. E eu tinha ligado para o pastor e disse, né, eu estava ministrando uma série na igreja, na EBD, uma série que ia da criação à ascensão de Cristo. E só eu tinha estudado essa lição, e eu tinha preparado essa lição toda, passei quase 6 meses preparando essa lição. E mobilizamos a igreja e a escola dominical cheia, e eu ministrando essa série na escola dominical, e eu liguei para o pastor e fiz: pastor, eu não vou mais ministrar até o meu filho ficar bom. E foi quando esse médico me chamou, e quando eu voltei para a UTI, eu disse: eu confiei numa pessoa que eu não conhecia, eu deixei o meu filho com ele. Ele pediu para eu sair da sala e eu obedeci. E eu vou deixar de ministrar uma série de um Deus que eu conheço. Eu me converti aos 13 anos, eu tinha 36, que já faz 23 anos que eu ando com Ele, que eu o conheço profundamente. E naquele momento, Deus disse ao meu coração: por que você vai deixar de ensinar? Você não confia em mim, como você confiou nesse médico? Você não vai me obedecer como você obedeceu esse médico? E Deus falou muito claro isso no meu coração naquela UTI. Eu peguei o telefone, liguei para o pastor e fiz: pastor, estou refazendo a minha posição. Pode contar, domingo que vem a série continua. Meu filho passou 21 dias internado e eu revezava com a minha esposa. Na hora da EBD ela vinha para a UTI e eu ia dar aula, e quando terminava a aula eu ia para a UTI e ela voltava para casa. Amados, eu sei que quando passamos por grandes dificuldades, como o pastor colocou, nós ficamos muitas vezes sem chão, mas isso não quer dizer que nós não cremos. Nós cremos. O que nós precisamos é lutar contra essas coisas que querem
enfraquecer a nossa fé, tirar o nosso foco, tirar a nossa visão de Deus. Nós precisamos vencer isso. E nessa noite, esse é o meu objetivo, não é julgar a tua fé, mas o meu objetivo é contar exemplos de homens que passaram por grandes dificuldades e decidiram continuar crendo. E experimentaram a grandeza de Deus. Marcos capítulo 5 fala de uma história de um homem, Jairo, em que ele foi procurar Jesus e disse: Jesus, a minha filha está muito doente. Eu sei que eu sou um líder da sinagoga e sou influenciado por vários fariseus, e para vir aqui foi uma luta muito grande, porque eu tive que ir contra diversas coisas, inclusive a minha posição como líder da sinagoga. Talvez se eles souberem que eu vim aqui falar com Jesus, essa liderança eu vou até perder. Mas ele foi lá falar com Jesus, e Jesus olhou para ele e fez: não, eu vou na tua casa. Enquanto Jesus estava caminhando para a casa dele, uma mulher tocou na ponta da roupa de Cristo, e ela foi curada de um fluxo de 12 anos. E depois essa mulher contou para Cristo o que tinha acontecido naquele momento, e Jairo estava ali escutando. E quando ela terminou de contar aquela história, disse: olha, eu estou aqui há 12 anos sofrendo, gastando dinheiro, já gastei tudo que eu tinha, mas eu sabia que se eu tocasse no Senhor eu ficaria curada. E ela disse: eu toquei nas tuas vestes, eu fiquei curada. E Jairo escutou aquilo. E logo que terminou aquela história, diz a palavra de Deus que os da sua casa chegaram e disse: Jairo, a tua filha morreu. Deixa de perturbar o mestre, a tua filha morreu. Meus amados, o que é que passou na cabeça de Jairo? Eu sei que ele tinha acabado de escutar um grande testemunho de uma mulher que foi curada, mas a questão não era um fluxo de sangue mais, era que a sua filha tinha o quê? Morrido. Será que na cabeça dele não passou assim: sim, eu sei, ele curou um fluxo de sangue, mas eu não estou falando de um fluxo, agora eu estou falando da morte. A minha filha morreu. E qual foi a resposta para Cristo? Diz o texto que Cristo não considerou o que aquelas pessoas falaram. Marcos deixa isso registrado. Cristo não deu atenção ao que aquelas pessoas falaram. Ele podia fazer isso porque ele sabia o que ele ia fazer. Mas ele olhou para Jairo e fez: Jairo, somente creia. Não pergunte nada, Jairo. Não exija nada. Não se preocupe com nada. Não se entristeça com nada. Não se angustie com nada. Eu só peço que você creia. Eu vou dizer um negócio. Se Jairo tivesse desistido e tivesse voltado para casa, a sua filha tinha continuado morta. Ele continuou crendo, mesmo talvez com o coração aflito, ansioso para chegar em casa. Sua filha estava morta. Deus chega lá, entra na casa deles, olha para aquela menina e diz: menina, levante-se. Talita cumi. Essa expressão quer dizer: menina, levante-se. Ele presenciou o milagre de Deus, porque ele não desistiu de crer, mesmo sentindo dor, mesmo tendo dúvidas. Jesus Cristo disse ao povo: vocês vão pintar os umbrais da porta, quando eles estavam sendo libertos do Egito, e de meia-noite um anjo vai passar e vai matar os primogênitos. Quem tiver com os umbrais pintados com o sangue do Cordeiro, esse primogênito será conservado. Deus não sabia quais eram as casas dos judeus ou não, ele sabia, ali era um ato de fé.
E será que muita gente disse assim: eu vou pintar, ele não está mandando eu pintar? Eu vou fazer. Eu creio. E ele preservou a vida dos primogênitos. Amados, eu preciso obedecer a Deus. As provas nas quais somos submetidos por Deus são diferentes para mim e para você. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus pessoal. É um dos atributos de Deus, ele é pessoal. Ele é uma pessoa. E ele se relaciona com Gilmar diferente do que ele se relaciona comigo, porque as necessidades de Gilmar eram uma e as minhas são outras. Ele se relaciona pessoalmente comigo, porque as nossas necessidades são diferentes. Jeremias 29, de 11 a 13, está na tela aí. Jeremias 29, de 11 a 13 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo. Eu sei do que você precisa. E o que eu tenho para você é um caminho de paz e não um caminho de mal. Mas eu preciso confiar, eu preciso crer. Salmo 139, de 1 a 6, está aí na tela. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Faz sentido para você? Ele me conhece. Nós é que somos tão limitados. Nós não temos o conhecimento e a sabedoria que Deus tem. E aí nós não conseguimos atingir esse nível tão especial diante de Deus, que muitas vezes nós não entendemos o que Deus está querendo fazer com as nossas vidas. E aí nós corremos no risco de murmurar, murmurar, murmurar e murmurar. Deus tenha misericórdia de mim. Meus amados, hoje eu não quero entender cada coração e chegar a uma conclusão sobre o porquê é tão difícil crer. Mas como eu falei, eu quero trazer ao coração de vocês aquilo que Deus trouxe ao meu coração quando eu estava preparando essa mensagem e quando eu fiquei sabendo pela primeira vez sobre o problema do Miqueias. Quem ama a obra do Senhor, quem ama o ungido que Deus colocou na frente desta obra, eu tenho certeza que os seus corações talvez não sofreu o quanto o coração da família sofreu, mas os nossos corações sofreram muito também. E nós oramos com muita fé. E nós oramos a Deus crendo que receberíamos segundo a sua vontade. Nós oramos a Deus porque nós sabíamos a quem estávamos pedindo. Essa é a diferença. Hoje à noite aqui você pode até dizer assim: eu não creio em Deus, isso é um direito seu. Mas dizer que Ele não existe, isso
você não tem como provar. Mas nós que estamos aqui, temos como provar que Ele existe. Nós somos frutos dessa criação de Deus. Tem um autor, Marcos Eberle, um biólogo muito top. O cara conhece muito sobre a área, ele escreveu um livro chamado Antievidência. Ele fala da complexidade da biologia da célula. Amados, aquele homem mostra Deus em todo esse processo. Aquele homem mostra a existência de um Deus que fez tantas coisas interdependentes uma da outra, a ponto de uma coisa não poder existir se a outra não existisse. Elas tinham que existir conjuntamente. Não poderia ter um momento que aquele item evoluiu a modo de passar a fazer existir uma outra coisa. Não, elas tinham que existir conjuntamente ao mesmo tempo. Não pode ter algo que pudesse fazer com que ela existisse depois. Tanto é que tem uma parte do livro que ele diz assim, da página 10 até a página 20, você pule, porque é pura ciência, pura linguagem técnica, isso não vai lhe ajudar em nada. Então, se você é técnico aqui, conhece, leia esse livro, tire as suas conclusões, mas saia daqui decidido a investigar no seu coração a existência de Deus. E eu tenho a plena certeza, e vou lhe dizer com toda a fé que eu tenho no Senhor, Ele vai falar ao teu coração. Eu passei 2 anos evangelizando um historiador. Fazia história na UFRN. E eu tive esse desafio e essa loucura de tentar falar de Cristo para ele. Porque em 1 Coríntios 1,18 diz que a pregação da palavra é loucura para aqueles que não creem, não é verdade? Mas para nós que cremos na cruz de Cristo é salvação. E eu passei 2 anos falando de Cristo para ele, 2 anos. Chegou um momento que eu disse, vamos fazer o seguinte, a gente está só discutindo, deixa eu falar e só você ouve. E depois que eu terminar de falar, você só fala e eu ouço. Depois que nós passamos um tempo só eu falando e ele ouvindo, eu apresentei tudo que eu tinha para apresentar para ele. Nós terminamos a nossa conversa. E ele disse, depois eu falo com você. E eu disse, beleza, enquanto você está pensando, e depois você fala comigo, amanhã tem uma programação na igreja, você poderia ir? Ele fez, eu vou. E ele foi para a programação na igreja, era louvar, era um encontro de louvor. Na segunda-feira eu estava no banco, esse homem me procura e fez, ontem eu entreguei minha vida ao Senhor. Eu tomei um susto, porque eu não acreditava que ele iria entregar a vida a Deus, um homem que se dizia ateu, que não cria em Deus. Mas Deus falou com ele. Não foi Fabiano que falou com ele, foi Deus que falou com ele. E ele disse, eu queria solidificar essa minha fé. Eu só sei que eu disse ao Senhor que eu queria recebê-lo, mas eu preciso solidificar essa minha fé. E nós começamos a ter outros encontros de estudar a palavra de Deus para ele que já tinha conhecido ao Senhor. E hoje, amados, ele é pastor, pregando Cristo para outras pessoas. Amados, o nosso Deus é poderoso, Ele muda e transforma corações. Você só precisa deixar que Ele entre. Apocalipse 3:20, eis que estou à tua porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu vou entrar e vou ceiar com você. Ele é gentil, Ele é educado, Ele não vai arrebentar a porta do teu coração. Eu só estou desafiando você nessa noite. Não deixe a sua porta trancada. Abra a tua porta para o Evangelho. Deixa Deus falar ao teu coração. Dê essa oportunidade a Cristo. E você não se arrependerá. Eu queria falar sobre Abraão nessa noite. Não só sobre ele, mas eu vou começar falando sobre Abraão. Tem um texto na tela aí. Gênesis 22, verso 1 ao verso 3. Depois dessas coisas, no verso 21, Isaac tinha nascido, Abraão tinha conversado com Abimeleque sobre uma disputa de
de poço de água, e Abimeleque tinha deixado ele escolher o que ele queria, e diz o texto no final que Abimeleque viveu muito, ou Abraão viveu por muitos anos naquela terra, depois desse acordo com Abimeleque. E aí o capítulo 22 começa com essa história. Depois de tudo isso que aconteceu, do nascimento de Isaac, dessa discussão com Abimeleque, depois de algum tempo que ele viveu naquela terra, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Isso foi uma questão do acampamento, hein? Grava aí, Moriá foi o monte onde ele foi sacrificar Isaque. Próximo acampamento, você não pode errar essa pergunta, né? O grupo amarelo acertou quase todas, errou uma só, tá? Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e para o lugar que Deus, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Nós enxergamos aqui ou não uma grande prova que Deus estava colocando a Abraão. Sim ou não, igreja? E sabe um fato que me chamou a atenção nesse texto? Foi o versículo 3. Diz que Abraão se levanta na manhã seguinte, de madrugada, prepara tudo e pergunta a Deus: Senhor, por que eu estou indo para lá? Foi isso? E ele pega o seu filho e 2 servos e caminha até o Monte Moriá. O que estava passando no coração de Abraão, você pode me dizer? Eu não sei. Mas eu só sei que estava muito difícil. Ou não? Estava muito difícil. Mas o texto não nos diz que ele perguntou, ou reclamou, ou questionou. Ele foi até o Monte Moriá. E eu não estou lendo a história toda, porque no meio do caminho, Isaque olha para ele e diz: pai, nós temos tudo aqui, e onde está a oferta? Jeová Jireh, Deus proverá, meu filho. E quando ele chega no Monte Moriá, ele olha para o seu servo Eliezer e diz: fique aqui, eu vou com meu filho, e depois nós voltaremos. Isso é crer. O coração dele devia estar acelerado, porque o meu com certeza estaria. Abraão tinha 75 anos quando ele foi chamado na terra de Harã para ir para uma terra que ele não conhecia. E Deus fez uma promessa a ele, Deus fez uma aliança com ele. Não foi Abraão que fez uma aliança com Deus. Deus manda ele partir uns animais e colocar, e diz que ele deu um grande sono a Abraão, e ele passou e consumiu aqueles animais. Depois Abraão acordou e fez: eu fiz uma aliança com você, Abraão. Ele esperou 25 anos e Isaque nasceu. Abraão tinha 25 anos de relacionamento com Deus. Ele conhecia a quem ele estava servindo. E eu queria colocar o primeiro ponto desta noite, está na tela aqui. A intimidade e conhecimento de Deus tornará essa tarefa de crer mais fácil, mesmo em meio a qualquer circunstância. Eu não estou dizendo que o que Deus pediu para ele foi fácil, mas a intimidade dele com Deus tornou aquele processo mais fácil. Então, nesse processo de prova, sabe o que é que eu tenho que fazer? Buscar a Deus.
Sabe o que é que eu tenho que fazer? Me aproximar de Deus. Sabe o que é que eu tenho que fazer? Ter intimidade com Ele, botar os meus joelhos no chão. Samara soltou um vídeo, e nesse vídeo mostrava o pastor lá na porta, não sei se aquela era a porta da cirurgia. E ele estava orando a Deus. É o que temos que fazer, amados. Isso torna o nosso processo de crer, a difícil tarefa, mais fácil, porque temos intimidade, conhecemos o nosso Deus. Eu creio que Isaac, ele não era um menininho inocente quando ele foi levado ao Monte Moriá. Alguns teólogos, quando você lê o capítulo seguinte, depois desse sacrifício, diz que Sara morreu com 127 anos. No capítulo seguinte, narra a morte de Sara com 127. Se ela teve Isaac com 90, quando ela morreu, Isaac tinha 37. Possivelmente, Isaac foi levado ao Monte Moriá por mais de 30 anos. Um adulto. Por isso que ele, de uma forma tão consciente, sábia, se colocando bem, conhecendo toda a tradição, ele disse: pai, nós estamos aqui com um sacrifício, mas está faltando alguma coisa. Ele sabia o que ia acontecer. Então a profissão de fé não foi só de Abraão, foi dele. Diz o texto que Abraão subiu no monte, colocou ele no altar, amarrou Isaac, colocou a lenha ao lado de Isaac, bichinho, não estava entendendo nada. Ele disse: meu pai, eu creio da mesma forma que o Senhor crê em Deus. Eu sei o quanto está sendo difícil para o Senhor, mas eu sei que Deus proverá. Deus vai dar a saída, meu pai. E o texto disse que Abraão foi até o final, ele pegou a faca e ia enfiar em seu filho, e o anjo disse: para, Abraão, não faça isso. Não vistes ali o bode que eu botei atrás de você? Eu prendi ele ali, vai lá, mata o bode e sacrifica-o para mim. Abraão, eu sei que você crê em mim, Abraão, porque não me negastes o teu filho. Amados, Deus sabia de tudo, que Deus queria deixar escrito ali para nós, que Ele ia fazer a mesma coisa com o filho dele. Ele ia pegar o seu único filho e ia dar por nós. Só que naquele momento em que estava sendo cravado o Cristo na cruz, não teve nenhum brado do céu: para, não. Foi até o fim. E Ele morreu, e Ele derramou o seu sangue por nós, para que pudéssemos crer. 12 pessoas que tiveram a oportunidade de dizer bem assim: eu não creio, e não morrerem, mas esses homens deram as suas vidas, porque eles creram, e eles sabiam em quem estavam crendo, e em nenhum momento ele ia dizer bem assim: eu não creio. Não, a minha vida é tua, Senhor, porque eu sei que o Senhor existe. E eu pergunto a você nessa noite: você sabe, você conhece em quem você crê? Você tem intimidade com esse Deus que você diz crer? Não precisa me responder, responda para você mesmo. Qual o teu nível de intimidade com Deus? Qual o meu nível de intimidade com Deus? Amados, é essa intimidade que nos fará resistir firmes em momentos como este. Essa intimidade com Deus, esse conhecimento de Deus, nos fará prosseguir. Se nós não buscarmos o Senhor, nós vamos ter grandes problemas em nossas vidas, e vamos achar que não temos solução, porque não temos intimidade com Deus.
não temos a fonte de toda a vida e de toda a resposta para o coração daquele que crê. Hebreus 11, não está na tela não. Olha o caminhar de Abraão. Hebreus 11 diz que pela fé Abraão, quando foi chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, diz o texto de Hebreus capítulo 11, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Abraão pisou numa terra sabendo que ia ser dele, não dele, da sua geração. Morou em tendas, rodou aquela terra toda, porque ele cria em Deus. Pela fé também, Abraão e Sara, apesar de não poder ter filhos, no caso Sara, por já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Crer, a difícil tarefa. Professar o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas pode até parecer fácil, mas o que virá depois, amados, precisa de fé. Não podemos desistir. Uma outra história que eu queria falar nessa noite, e uma outra lição que eu queria tirar dessa história, era da história de José. Está na tela aí. Só um parêntese. Sempre que o pastor me pede para pregar aqui, eu prego aquilo que eu escrevo quando eu estou lendo a Bíblia. Às vezes, não tem um fundo muito teológico, mas é aquilo que eu leio, que eu aplico na minha vida. E é aquilo que eu falo para vocês. Tá certo? Que Deus possa usar a sua palavra na sua vida. E diz assim, Gênesis 37, verso 3, 4, 23, 24 e 28, diz assim: ora, Israel amava mais quem? Do que todos os seus outros filhos, porque era filho de sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podia falar com ele de forma pacífica. Aí eu dou um salto aqui. Mas logo que José chegou a seus irmãos, ou seja, Abraão tinha sim uma preferência pelo seu filho. Não estou dizendo que isso era certo ou era errado. Isso trouxe ao coração dos seus irmãos um certo ódio, a ponto de querer matá-lo. Enquanto eles estavam com o rebanho, Abraão disse assim: vai lá ver o que os teus irmãos estão fazendo. Vai lá levar alimentos para os teus irmãos. E ele foi. E aí no verso 23 diz que logo José chegou a seus irmãos, e quando eles o viram, diz que eles despiram-lhe da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água, e quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata, e os ismaelitas levaram José para o Egito. Eu acho que todos aqui conhecem a história de José, pelo menos a grande maioria. Mas, como eu falei, os seus irmãos o odiavam. Talvez, como nós lemos aqui, por ser o queridinho do papai, e também porque José, ele compartilhava com eles os sonhos que Deus o dava. E nesses sonhos, parece que José era sempre superior aos seus irmãos. Era como se José estivesse vendo lá na frente o que Deus estava permitindo que ele visse. E foi isso que aconteceu. No momento em que seus irmãos acharam oportuno, foi o que ele fez? Ele aproveitou essa ida de José
e o vendeu, e depois inventou uma história estranha para o seu pai, dizendo que ele tinha sido comido por um leão, e mataram um animal, e melaram as roupas dele de sangue desse animal, e apresentaram para o seu pai, e seu pai reconheceu a sua roupa. Olha que trama péssima, que maldade! Pois eles fizeram isso para poder se livrar do seu irmão. Isso pode parecer para você uma história triste. Essa história não poderia ser assim, poderia ser de uma outra forma. Mas o coração daqueles homens, cheio de maldade, fizeram com aquilo tudo com José. Mas eu quero dizer a vocês que Deus estava com José. Não pense porque aconteceu todas essas coisas com José que ele estava sozinho. Não, Deus estava com ele. Quando ele chegou lá, os seus irmãos queriam matá-lo. O seu irmão mais velho, Rubem, é que não deixou ele morrer. Não, vamos botar ele aqui na cisterna, e depois a gente vê o que faz com ele. Amados, isso é providência de Deus. Deus está agindo de formas que nós muitas vezes não percebemos. Mas Deus estava agindo ali com José. E eles o colocaram na cisterna. E Deus já fez aqueles midianitas passarem, e eles já venderam, e Deus ali preservou a vida de José, e colocou José aonde Ele queria que José estivesse. Isaías 55:8 diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, os seus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Amados, se você não crer em Deus, vai ficar difícil de você entender que Deus está em todo o processo. Mas quando cremos em Deus, nós confiamos que Deus está em todo o processo. E Deus estava em todo o processo na vida de José. E diz que aqueles ismaelitas pegaram José e venderam ele a um comandante do rei, do faraó, né? Venderam ele para Potifar, e disse que José começou a cuidar da casa de Potifar, e o texto diz que o Senhor estava com ele, e ele começou a prosperar. Mas aí, Satanás não se agrada disso. Satanás não se agrada quando você entra no seu quarto e dobra o seu joelho. Satanás não se agrada quando você confia plenamente em Deus, quando você sempre pergunta a Deus o que você tem que fazer. Satanás não se agrada quando você busca a vontade de Deus. Satanás não se agrada quando você busca a presença de Deus. E aí ele colocou uma filha do demônio para poder perturbar a vida de José. E a mulher do Potifar começou a dar em cima de José. E você sabe o que José fez? Ele decidiu não pecar contra Deus. Ele decidiu continuar crendo, mesmo em meio àquela provação. E diz o texto que ela tentou agarrá-lo, e ele tirou a sua capa e saiu correndo. Sabe por quê? Ele decidiu continuar crendo em Deus. Aí você vai pensar, assim foi ótimo, não foi? Sabe o que aconteceu? Potifar disse, valeu José, você saiu correndo. Não, aquela mulher mentiu. Ela disse que foi ele que tentou agarrar ela. Pode um negócio desse? Foi ele que tentou me agarrar. E Potifar acreditou nele, mandou prendê-lo na prisão, onde ficam os prisioneiros de quem? De Faraó, do comandante geral. José estava caminhando justamente para o lugar que ele tinha que ir, para o lugar que Deus queria que ele estivesse, na hora certa. Às vezes, o diabo vai tentar mudar as coisas e vai tentar mexer com a sua fé. Agora, é nós que vamos decidir se ele vai mexer ou não com a minha fé. Eu decido continuar crendo em Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive. Isso foram as palavras de Jó, em meio a todo o seu sofrimento. Eu sei que o meu
Redentor vive. Encurtando a história, amados, José foi levado ao Egito, ele tinha 17 anos. E Gênesis 41, 46, não está na tela, diz que ele tinha 30 anos, quando ele se apresentou a Faraó, para revelar o sonho de Faraó. Você sabe quanto tempo José passou no Egito, tendo que continuar crendo? 17 anos até se encontrar com Faraó. Aí sabe o que aconteceu? Está na tela aí, Gênesis 41, do 41 ao 44. Depois que José revela o sonho a Faraó, Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino. E lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem. E clamavam diante dele: incline-se todos. Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda a Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Ele sai de escravo a governador do Egito. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele decidiu continuar crendo e esperando o que Deus tinha para ele. É a segunda lição dessa noite. 2 está na tela. A persistência e a perseverança produz experiência e nos faz resistir. E esta experiência produz esperança, meus amados. E esperança é fé. Ele decidiu continuar. Persistência. Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 5 diz assim: justificado nós somos, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas preste atenção, mas também nos gloriamos aonde? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. A perseverança produz o quê? Experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. E não é qualquer esperança. Essa esperança ora, a esperança não nos deixa o quê? Decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não foi qualquer esperança que brotou no coração de José. Foi a esperança derramada por Deus no seu coração. Ele sabia em quem ele estava crendo. Ele só decidiu continuar. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que Deus estava com ele. Isso faz toda a diferença, amados. Nós não sabemos, às vezes, o que vai acontecer. A provação chega, as dificuldades vêm, e nós não sabemos de nada, mas nós sabemos, sim, quem está conosco. E quando você experimenta descansar em Deus, tudo muda na sua vida. Você tem uma paz indescritível, uma paz que torna-se o árbitro do seu coração, uma paz que ninguém consegue entender o que você está sentindo, só você, porque você crê e sabe em quem você está crendo. José não desistiu. Ele sabia que Deus estava preparando algo para ele. E não era só para ele. Deus levou José para ir. José diz isso lá na frente, não disse para os seus irmãos? Não fique triste, não. Não foram vocês que fizeram isso comigo. Foi Deus que me trouxe aqui
porque aconteceria 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome. E Deus queria preservar a vida de vocês. Agora, Ele precisou passar por tudo isso, porque homens maus decidiram fazer o que era mal. Mas Deus transformou todo esse mal que intentaram contra José, Deus o transformou em bem, na hora certa, e por um simples motivo: ele persistiu e ele não desistiu. Você consegue imaginar se José tivesse desistido? O que teria sido? Tiago, capítulo 1, versículo do 2 ao 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação. O que é ação completa? Você tem que ir até o fim, amado, para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Íntegros não é de integridade de caráter, não. Íntegros é cheio, é completude aqui. O sentido do termo grego é completude. Vocês têm que ir íntegro, totalmente completo, sem que lhes falte. A perseverança deve ter ação completa. Eu tenho que chegar até o fim. Nós estaremos em oração por Miqueias até o fim de tudo. Amém? Mais um outro personagem para nós terminarmos nossa breve reflexão nessa noite. Breve reflexão, né? Às vezes eu vou falar lá em casa e eu digo para o menino, é 5 minutos. Eu sempre peco, eu passo 30. Aí os meninos dizem, ei, papai está chegando, vamos sair, vamos jogar bola, né? Mas eu preciso cumprir os 5 minutos para que eles não fujam desse momento, né? Eu nunca cumpro os 5 minutos, né? Eu vou ler um texto que está aqui na tela e vocês já vão identificar quem é o personagem, tá certo? Se vocês identificarem o personagem, nota 10 aí na história da Bíblia. Filipenses capítulo 3, do 5 ao 6, diz assim: Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quem era? Rapaz, próxima pergunta do acampamento. Gravem aí. Amados, Paulo era esse homem nos padrões judaicos. Homem irrepreensível, cumpridor da lei, zeloso dessa lei, a ponto de perseguir a igreja, pois baseado nessa justiça da lei, ele se considerava o quê? Perfeito. Ele mesmo diz no texto: quanto à lei, eu sou irrepreensível. Mas Cristo teve que trazê-lo para perto. Ele teve que aprender o que era servir a Cristo. Deus teve que quebrar a sua arrogância. Atos capítulo 9, não está na tela não, verso 4, 5 e 8 diz assim: ele estava indo para Damasco, para prender judeus e matar judeus. Judeus não, desculpe, cristãos. Aqueles que professavam Cristo. E disse que ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E o guiando pela mão, o levaram até Damasco. E Deus já tinha falado com Ananias. E disse: Ananias, quem vai te procurar aqui é um rapazinho que gosta de matar pessoas como você. Ananias respondeu: Senhor,
De muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Deus mandou Ananias que fosse, e Ananias foi, mesmo sabendo do grande desafio que ele teria pela frente. Ele ia encontrar com um homem que estava indo lá para matá-lo, mas ele foi. Mas eu não queria falar sobre Ananias hoje, eu queria falar sobre Paulo. Amados, a vida de Paulo não foi fácil. O crer para Paulo foi uma difícil tarefa que Deus colocou na vida dele. E ele descreve isso em 2 Coríntios capítulo 11, do verso 22 ao verso 31, está na tela, eu coloquei para nós lermos juntos. Paulo está defendendo o seu apostolado, ele está falando sobre pessoas que estavam ali tentando perverter o coração daqueles irmãos de Coríntios, falsos mestres, e ele diz assim: são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medidas, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos um. Existia uma lei em que se eu desse 40 chibatadas de um homem, eu tinha que o quê? Que parar. Então ele dava quanto? 39. Descansava um pouco e depois dava mais quanto? Mais 39. 5 vezes ele recebeu 40 menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede em Jesus muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não minto. Amados, Paulo descreve aqui para os de Coríntios o que ele passou durante toda a sua vida cristã, porque ele decidiu crer em Cristo. Porque ele decidiu continuar. Efésios 3, versículo 1 e versículo 2, a carta de Efésios, a carta de Filipenses, são uma das últimas cartas que Paulo tem escrito. Paulo estava preso em Roma, talvez já há 4 anos preso, 2 anos em Cesareia e 2 anos em Roma. E diz assim em Efésios 3, de 1 a 2: por essa razão eu oro a Deus, eu Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês e os não-judeus. Com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Paulo escreve essa carta aos Efésios, meus amados, preso. Relatou todo o seu sofrimento. Mas a grande preocupação que Paulo tinha em seus corações e que ele exortava os irmãos era que eles continuassem firmes na revelação do Evangelho. O livro de Efésios, Paulo começa esse livro. Você leia rapidinho, você vai ler esse livro, são 6 capítulos. Ele começa com uma saudação aos cristãos de Éfeso. Em seguida ele faz uma oração a Deus, pedindo para que Deus coloque amor e graça na vida deles.
Em seguida, Paulo fala sobre a vocação e o chamado de Cristo na vida deles à santidade. Paulo chama os de Éfeso à unidade e sobre como a fé em Jesus podia uni-los como corpo. Essa era a preocupação de Paulo. E ele estava preso quando estava escrevendo isso. Ele também fala sobre a importância da esperança e do amor, e como eles devem ser vistos como fundamentais para o cristianismo, a esperança e o amor. Além disso, Paulo discute como os cristãos devem lidar com problemas como ira, vingança, inveja, como eles devem amar os seus inimigos. No capítulo 4 de Efésios, Paulo fala sobre a necessidade dos cristãos se esforçarem para manter a unidade e a comunhão, e sobre como eles devem se comportar como cristãos maduros. Ele também fala sobre a importância do ministério da liderança na igreja. E para terminar, no final da carta, Paulo dá instruções práticas sobre como os cristãos devem se vestir e se comportar, e como eles devem se relacionar uns com os outros. Ele também faz uma oração final para que Deus abençoe aquela igreja. Em resumo, Paulo escreve uma carta que incentiva a igreja de Éfeso a viver uma vida santa e unida. Então, meus amados, depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele sofreu, eu olhando para a vida de Paulo, e a última lição que eu tiro nessa noite, para nós encerrarmos, é o ponto 3, e está na tela. A obediência de Paulo, a obediência é um ato que demonstra na prática o quanto amamos e o quanto conhecemos a Deus. Você sabe por que Paulo obedeceu a Deus? Porque ele amava o Senhor. Nós temos amado o Senhor. Então, se nós amamos o Senhor, nós obedecemos. E a obediência, ela torna essa difícil tarefa de crer mais fácil, porque nós nos tornamos mais íntimos de Deus. 1 João 2, de 4 a 6 diz assim: aquele que diz, eu o conheço, mas não o obedece, não guarda os seus mandamentos, esse é o que? Mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como Cristo andou. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também me manifestarei a ele. Amados, na difícil tarefa de viver o que cremos, precisamos desenvolver uma intimidade com Deus, como a intimidade de Abraão. Pois nossos ouvidos sempre cumprirão a ordem do Pai, sempre ouvirão a ordem do Pai, mesmo que a ordem muitas vezes pareça absurda. Na difícil tarefa de viver o que cremos, precisamos ser persistentes, perseverantes, nunca desistir. Isso produzirá uma verdadeira esperança e nos fará enxergar com olhos espirituais, como aconteceu com José. O que parecia impossível aconteceu, e a certeza que o fez prosseguir o tornou vitorioso. Por fim, a tarefa de viver o que cremos, precisamos sinceramente obedecer a Deus incondicionalmente. Só assim demonstraremos o quanto o amamos e seremos um grande cumpridor da missão que nos foi dada, assim como Paulo fez, até a morte. Que Deus nos abençoe. Que entendamos nessa noite que
A tarefa de crer exigirá de nós intimidade, perseverança e obediência. Isso tornará o nosso caminho mais fácil. A decisão é sua, somente sua. Só você pode decidir quem influenciará o teu coração. São os princípios da palavra de Deus, ou são os teus desejos, ou são os teus amigos, os teus colegas, o teu conhecimento. Cuidado, Cristo está voltando. E nós nos encontraremos com Ele, face a face, e responderemos a Ele todos os seus questionamentos. Que Deus nos abençoe, que Deus encha o nosso coração de esperança.